fala, corpo docente de todo o Brasil. Eu sou a Sabrina Jardim. Eu sou a Tatiana Santos. E nós somos as apresentadoras do podcast Sala Aberta. Então, Tati, realizando o nosso sonho, colocando agora na vida real o que antes estava nem no papel, né? Nem no papel. Olha, é muito gratificante hoje estar aqui falando com vocês e contando a nossa história, porque realmente deve ter muitas pessoas que pensam em tirar alguma coisa do papel, algum sonho, algum objetivo que nós temos que ter na vida. E o especial aqui é que ele foi ocorrendo de forma muito natural, num diálogo e num encantamento mútuo, dentro da escola, fora da escola, e numa amizade que vem crescendo e que acredito que vai crescer, assim como o nosso programa aí, Sala Aberta, que está aí para acolher, né, todo o pessoal com sugestões, críticas nessa... Sim. E assim, engraçado que como surgiu tão natural, foi tão espontâneo, assim, que nem eu sei direito a tua história até aqui. Acho que nem tu sabe qual foi a minha história até chegar aqui, né? Exatamente, gente. E a gente, sem ensaio nenhum, hoje estamos aqui, de cara praticamente limpa, de cara quase lavada, para contarmos para vocês, mas também para contarmos uma para outra, como é que é a nossa história, como é que nós chegamos aqui, porque a gente sabe muito do profissional, a amizade vem crescendo, mas a coisa foi tão rápida e tão espontânea que realmente eu quero saber a história da Sabrina e ela também quer saber a minha. E a gente quer contar para vocês aí, porque tem muita gente também que deve ter uma amizade, deve ter um sonho, deve ter um objetivo. Então, gente, saibam que dá para tirar do papel nessa... Dá para viver sim, isso. Dá para viver isso. Então, a Sabrina chegando até aqui, né? Eu nunca pensei em ser professora. Isso aí é uma coisa que acho que é o que mais choca, porque hoje, me vendo como professora, eu penso, meu Deus, como que eu não pensei em ser professora, né? E, realmente, eu sempre fugi dessa profissão, quase que como se fala muito aqui, né? Diz, como, né, fugindo da cruz, era eu aqui fugindo de ser professora. E sempre tive em casa o meu pai dizendo assim, eu queria ter uma filha professora. Eu ficava pensando, bom, que legal, né? Porque ele quer que uma filha seja advogada, o outro seja engenheiro, o outro seja contador, e eu, professora, eu ficava menosprezando até, sabe, essa profissão. E acho que vem muito do que eu ouvia na escola, porque eu sempre ouvi professor reclamando. Isso é muito engraçado, né? Que o professor sempre reclamou. Hoje eu me vejo dentro da escola e ouço muito, e muitas vezes eu estou reclamando, né, várias coisas, mas isso me fez também pensar que ser professora não ia ser uma coisa tão legal assim. E então eu fui para tentar diversas coisas. Eu já tentei. Eu queria ser primeiro professora de educação física. Bom, até tem a ver, né, um pouco. Eu era muito jovem e achava que, para ser professora de educação física, não ia precisar estudar tanto assim. Olha só. Né? O professor de educação física agora do Brasil inteiro vão estar todo fazendo uma hashtag aí contra mim. E depois eu fui trabalhar como corretora de imóveis, como despachante imobiliário, porque também eu não vendo nem água no deserto, então, né, fui ficar mais na parte burocrática da coisa, virei despachante imobiliária. E, depois disso, estava me sufocando demais, me tornei mãe aos 27 anos, então, eu já não estava me dedicando tanto à profissão. Sim. E queria me dedicar ao meu filho. Então, fui fazer um curso de cabeleireira, fui virar cabeleireira, trabalhar dentro de salão, e achei que isso eu ia conseguir conciliar com a maternidade. Mais um engano meu, porque se tu quer ser realmente um cabeleireiro, uma cabeleireira de sucesso, tu vai estar ali da hora que abre até a hora que fecha o salão. Não tem horário, né? E acabei ficando até final de 2019, quando eu engravidei pela segunda vez. E foi uma gravidez muito difícil. Não foi uma gravidez planejada. Então, assim, tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu perdi essa criança com 5 para 6 meses de gestação. E o Arthur estava com quantos anos? 8 para 9.
Então, assim, teve todo aquele momento do irmãozinho segurar uma plaquinha que vou virar irmão mais velho, sabe? E isso aconteceu numa semana, na outra semana estava fechando tudo, porque veio a pandemia. Eu perdi em março de 2020. E aí, dentro de casa, sem estar trabalhando, né, com o princípio de uma depressão, o mundo inteiro passando por tudo aquilo que foi a pandemia. Exato. E eu sempre tive uma ideia de que eu preciso ser a melhor em tudo. Isso, não sei se tem a ver com ser leonina. E continua, né? Não, continua. Eu não sei se tem a ver com ser leonina, eu não sei se isso tem a ver com se é só o meu jeito de ser. E, inclusive, eu nem consigo imaginar que uma pessoa não consiga pensar dessa forma. Né? E, dentro disso, eu me percebo a todo momento, e eu estava sentindo e percebendo que eu ia cair numa depressão. Então, eu pensei, bom, não tem nem dinheiro para isso, preciso dar um jeito nisso. E aí surgiu a ideia, até foi do meu pai, a ideia, por que tu não faz uma faculdade, alguma coisa agora, faz um curso, só para ocupar a tua cabeça. E aí até pensei em ir para psicologia, e quase 40 anos, vamos ouvir o velho, né? Aí eu ouvi o meu pai, então... e fui fazer a pedagogia. E eu não imaginava que a pedagogia fosse tudo isso, sabe? Que tudo é educação, né? E ali eu fui me apaixonando dentro da faculdade, eu fui me apaixonando pela pedagogia, eu fui me apaixonando pela forma de tu enxergar o próximo, de tu, o quanto que a gente observa num aluno e o quanto que a gente pode encaminhar aquele aluno, direcionar ele, descobrir coisas que, às vezes, nem a família não entende, não percebe num filho. Me descobri tendo TDAH, então comecei a entender que eu não era uma burra, eu não era uma preguiçosa, eu não era uma relaxada, eu simplesmente tinha algumas limitações e que a vida fez com que eu conseguisse, muitas vezes, até dar a volta por cima naquilo ali, sabe? Pular certas barreiras. Então, assim, me senti orgulhosa de mim, sabe? E deve te sentir, né? E, na verdade, o pai estava certo, né? O pai que dizia lá no início, porque eu trabalho contigo diariamente, a gente está sempre trocando, assim, eu vejo que, nossa, tu está no lugar certo, na hora certa. E aí a gente pode até falar com o pessoal que todo mundo diz que tem aquela hora certa, que tem o destino aí, o pessoal que acredita nisso, eu também acredito um pouco, assim como fé e energia. Acredito que tu está no teu momento, na hora certa, no lugar certo, assim como nós também, termos nos esbarrado e a amizade e a parceria ter sido firmada. Sim. E até nós chegarmos aqui e encararmos, olha, vamos abrir um programa mesmo, por que não, né? Sim. Somos capazes, somos inteligentes para isso, estudamos, estamos sempre em busca de aperfeiçoamento e sermos pessoas melhores todos Sim. os dias, somos pessoas boas, como eu digo, né? Bons caráter, temos bom caráter, então eu fico assim bem orgulhosa também. Sim. Orgulhosa por ser tua amiga, por ser tua colega e por a gente dividir isso aqui, né? Dividirmos a firma. Verdade. E aí, coisas aconteceram comigo nesse momento, assim, como, por exemplo, quebrei mais um paradigma meu, que foi ter passado num concurso. Gente, eu nunca achei que eu ia passar num concurso. Eu não estudei para esse concurso. Eu fui lá, eu fiz a prova e eu vi que realmente, assim, quando é para ser, vai ser. Então, assim, realmente eu precisava dessa maturidade que eu tenho hoje e passar por tudo que eu passei para que isso tudo acontecesse, sabe? E foi fantástico, sabe? Realmente mudou a minha vida. Então, eu digo, a educação, ela muda a vida, sim, e ela mudou a minha vida, sabe? Eu me vejo orientando os alunos e contando essa história. Essa história, na verdade, eu vivo repetindo essa história, porque a gente conta dentro da sala de aula. E eles perguntam, eles sempre querem saber. Perguntam, e como é que... Sora sempre foi Sora? Não, eu não nasci Sora, eu me tornei, né? E, inclusive, foi ontem que isso aconteceu. Mas é aí, assim, cheguei onde cheguei,
vou dizer, não posso dizer que foi do nada, mas foi, né? Foi. Não fui eu que escolhi, eu caí aqui mesmo. Sim. E que bom que caiu. Que bom que você está aqui conosco nesse momento. Sim. Sá, eu um pouquinho diferente assim de ti, porque eu sempre fui uma estudante muito engajada. Então, desde a época do estudo, eu estudei sempre em escola pública. Minha mãe, empregada doméstica, nós com muita dificuldade. Assim, eu fui filha única até os 13 anos. E de uma família assim de mulheres. Isso me fez ficar muito forte muito cedo, de ver as mulheres batalhando ali sem os maridos. E então a gente tendo que se colocar, a gente tendo que se construir como pessoa. E, na verdade, eu nunca pensei em uma profissão só. É aquilo que eu digo, até quando os alunos ou as pessoas me perguntam, meu primeiro sonho na vida foi ser Paquita da Xuxa. Dividimos isso também. E a gente vai se dando conta depois, e hoje eu sei que eu jamais poderia ser Paquita da Xuxa, né, pessoal? Não sendo de olhos verdes, ainda mais na década de 80, loirinha natural, né, e bem branquinha, que aí até, inclusive, eu estava assistindo o programa da Xuxa há pouco tempo, e ela mesma fala sobre isso, né? O racismo e o preconceito da época. Então, era um sonho que hoje eu sei que era impossível, que eu jamais seria a Paquita da Xuxa. Mas esse foi o primeiro sonho. Então, muito comunicativa, sempre fazendo parte de grêmio estudantil, sempre movimentando pessoas, na verdade. Da faculdade. Eu não pensava em fazer uma faculdade, e isso eu falo para os alunos também, pensando, eu tenho que ser uma advogada, eu tenho que ser uma professora, embora eu fiz educação física, a primeira turma da PUC ali, quando surgiu. Eu fiz também direito, tentei. E a burocracia do direito, embora a minha formação seja no direito, porque eu comecei novinha, com 18 anos, no escritório de advocacia, com um desembargador que hoje é aposentado e que foi a escola da minha vida. A gente tem contato até hoje. Então, hoje é dia 18 de abril, inclusive tem que levar Páscoa amanhã, da minha colega Renata, Rainha das Cuias. Então, já divulgo aí, pessoal. A Renata faz kits maravilhosos, cuias maravilhosas. E é esse presente que eu acredito que o meu chefe merece. É uma pessoa, uma referência aqui no Rio Grande do Sul. Até no outro programa posso falar o nome, mas como eu não pedi para ele para falar sobre a biografia dele, nesse momento não vou falar, mas enfim. Foi a minha escola da vida, é uma referência, é uma pessoa que respeito muito, assim, pelo que me ensinou e pelo que entregou para o Rio Grande do Sul, aí, né? Trilhando ali toda a caminhada do direito. Me deu muita força para que eu fosse para esse lado, mas eu sempre muito da literatura, sempre muito da comunicação, da vida, desse auê, dessa alegria, né? Eu digo, eu sou leonina com ascendente sagitário, então essa liberdade o direito não me traria, assim como não me traz. Eu trabalho até hoje, por exemplo, e é aquela coisa muito mais engessada do que ser uma professora, por exemplo. E aí, em 2004, eu lembro perfeitamente, assim, eu liguei para minha mãe, no orelhão ainda, né? Orelhão. E falei para ela, eu tô aqui, e aí faço inscrição para o vestibular, o que eu faço? Era o último dia, o último momento ali. Aí diz a minha mãe assim, olha, tu faz, eu só vou te pedir uma coisa, Tati. Só termina essa faculdade. Tenha certeza que tu vai fazer essa faculdade, né? E aí a mãe conversando comigo, era letras, tinha a ver com literatura, tinha a ver com a leitura, sempre gostei muito de ler, sempre escrevi diários, então sempre escrevendo poemas, e de 10 em 10 anos, como eu já te comentei, eu tenho metas ali que eu escrevo, das coisas que eu tenho que fazer. Eu já comentei contigo, um livro eu ainda não escrevi, pessoal, podem cobrar. Isso aí está lá na lista dos 10 anos. Mas a minha preocupação, na verdade, para sair um pouco disso, como tu falou, assim, a educação muda a pessoa, eu tinha a preocupação de não passar o que a minha família passou, principalmente o que a minha mãe passou. Então, na verdade, quando eu digo assim, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sei que eu procurei me educar, eu procurei estudar, mas era o medo de passar trabalho. Era o medo de não ter as coisas, que é o que eu explico para os alunos, quando eu digo para eles, cara, busca a tua independência. A tua missão aqui em sala de aula, eu estava aí como vocês estavam sentados. Busquem cursos, busquem se aperfeiçoar. Hoje eu sei.
Mas eu quero te dizer que eu me colocando lá, o que me movia era não passar trabalho, era ter as coisas. Eu me preocupava em ter uma casa, eu me preocupava em dirigir, eu me preocupava em comer melhor. Sim. Eu tinha essas preocupações que eu dizia, cara, o que vai ser de mim se eu quiser ter um filho? E veja que, por ter uma família em que eu não via a presença paterna, e eu aproveito aqui para falar, sabe, eu cresci sem pai, eu não sei quem é meu pai. Eu coloquei, inclusive, um detetive para descobrir, a minha mãe bloqueou, minha mãe disse que não lembra do sobrenome, ou que não sabe, ou que bloqueou, enfim. Enfim, é uma lacuna que está ali. Sim. Então, eu não tendo essa presença paterna, eu acho que isso me motivou também a pensar, cara, tu tem que ir atrás da tua vida, porque senão o que vai ser de ti? Sim. Ou vai ser isso que as meninas passam, aí no caso as mulheres da tua família, ou tu vai ter que fazer o teu corre para que a tua vida seja melhor. Eu sonhava em ter filho, né? Tanto que tenho a Laura aí com 13 anos, é o maior presente da minha vida, tá, filha? Te amo muito. E foi com muito trabalho. E aí, depois, com 26 anos ali, quando eu caso... Mas quando eu caso, eu já sou uma mulher ali que tem a ideia do que quer, na verdade. Sim. Não era mais assim, um sonho romântico. Isso eu falo, porque acabou se sobrepondo esse medo a qualquer outra coisa. E eu acabei ficando uma pessoa até muitas vezes muito dura com isso. Sim. E hoje eu sei de onde vem essa dureza, vem de lá. E é o que eu falo para os alunos, nesse período da adolescência... É quando a gente está formando, está desenvolvendo o cérebro, e é onde os traumas ficam para a vida toda, que nem eu digo para eles. Eu lembro do primeiro beijo, da primeira relação que tive, dos traumas que tive com relação à mãe. Sim. Já comentei contigo a minha relação com bebida, por exemplo, que eu bebo só socialmente porque a minha mãe passou um período em que bebia muito e muitas vezes era agressiva. Então, a gente vai assim aprendendo essas coisas. E aí... me descubro super falante, super comunicativa, entro na faculdade em que em todos os semestres eu sou também aquela que fica ali no Grêmio, fica na função e depois na formatura, oradora. Então, toda aquela função assim de comunicação mesmo. E aí me vejo na escola. E a escola, na verdade, quando eu me vejo na escola, porque eu comecei como monitora, e já como monitora, em 2010, eu conhecia todos os alunos, todo mundo, a direção. E ali foi, depois que eu comecei a lecionar. Quando eu começo a lecionar, eu vejo que eu, na verdade, estava pronta para lecionar há muito tempo. A minha caminhada anterior fez com que eu formasse ali toda a minha personalidade, a questão do desenvolver o comando, a questão do levar as pessoas. Sim. Que eu já fazia naturalmente antes, eu já me envolvia com aquilo naturalmente. Vamos reformular a questão do encantar as pessoas. E aí foi, e estou aí lecionando há quase 15 anos, né? Já passei por algumas escolas, aí, tanto do estado como do município, e agradeço demais o que eu aprendo com os alunos, o que eu aprendo com vocês, o que eu aprendo contigo, como minha colega, as trocas que a gente faz, mas... não posso dizer que foi um sonho ser professora, não. Sim. Agora, posso te dizer que eu estou no lugar certo? Sim. Com certeza, sim. E se tu me perguntasse se eu queria estar no escritório, engessada, sendo delegada para ganhar mais, uma procuradora, uma juíza, uma advogada, não. Eu não gostaria. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, contigo, inclusive, sim. E vejo que nós, além de professoras, nós somos pessoas que têm condições, sim, de desenvolver e de passar outras coisas para as outras pessoas. Ou de trazer uma reflexão e trocar uma ideia, como a gente faz aqui no nossa sala aberta, sim. Aí, durante todos os programas que a gente tem construído. Sim. E que engraçado que esse olhar que a gente tem para encaminhar as pessoas, para refletir e falar sobre diversos assuntos, ele vem realmente dessa caminhada que a gente teve, né? Não teve um curso para que tu fosse uma oradora, não, é nato isso. Não teve um curso que a gente fez para, daqui a um pouco, estar analisando desde a vida dos alunos, fazer uma projeção para eles, né? Isso já vem da nossa caminhada, né? Ter o olhar. Na verdade, nós já temos o olhar. Sim. E é esse olhar que faz toda a diferença entre
Tu ser uma pessoa que é humana e está tudo bem, e tu ser um burocrata. Sim. Isso está tudo bem. Sim. É daquela personalidade. Agora, um professor, no meu olhar, ele não pode ser tão burocrata. Não tem como, não tem. Eu não vejo como encaixar. Tem que ser mais humano do que qualquer outra coisa. Né? E é isso que eu vejo, assim, que precisa e muito ser desenvolvido esse olhar, inclusive, que é o que a gente conversa com os convidados aqui, das autoridades. Por que falta tanta coisa para nós? Porque eles não têm esse olhar. Sim. Eles têm o olhar burocrático. Sim. E aí? Aí acaba esquecendo o que falta para nós, o material que falta para nós, a estrutura que nos falta, de repente um psicólogo que nos faltaria. Sim. Alguém para estar ali também nos ajudando com as nossas dúvidas, com os nossos anseios, porque nós somos professores e cai tudo onde? Nós. A gente acaba se sobrecarregando demais, né? Até assim... nessas reflexões que a gente acaba fazendo, né, ao longo dos nossos dias, a gente se pegou em vários momentos vendo assim que o professor hoje ele é responsável por passar aquela educação do beabá ali, ele é responsável por desenvolver aquele aluno para o futuro, ele acaba se sentindo responsável por acolher o aluno diante de coisas pesadas que acontecem na vida das pessoas, né, enquanto jovens ainda, crianças, e a gente se envolve com família, a gente se envolve com tudo. E quem é, né, que cuida do professor, né? Quem é que cuida da gente, pessoal? Autoridades, por favor, olhem o professor com o olhar humano que a gente precisa. Sim. Acolham o professor. Mas também concluímos, né, nas nossas conversas que, assim como em todas as outras profissões, não são todos os professores que vão ter essas características, né? E que ok, tudo bem, eu acho que não adianta a gente querer forçar também, né, que as pessoas tenham este determinado olhar ou aquele determinado olhar. Mas chegamos à conclusão que mundo melhor seria se tivéssemos também como conversar sobre isso com os colegas, né, da categoria, como se daqui um pouco, de repente, ajudar, assim como a gente forma alunos, quem sabe, por que não ajudar a formar também professores que queiram desenvolver esse olhar também, né? Exatamente, por isso nós estamos aqui, né, Sabrina? Na verdade, estamos aqui desses diálogos e de vermos que precisa. Não temos aí um canal para educação, um canal onde se traga pessoal que fale sobre educação. E nós vimos, inclusive, que nós não vamos conseguir ficar só na educação. Exatamente. Porque a educação envolve tudo, como tu mesmo fala. E nós estamos nos dando conta disso. Então, você que está aí, provavelmente, daqui a pouco é um convidado do programa. Porque exatamente. Não vamos ficar só na educação. Daqui a um pouco, uma diretora, uma supervisora, e alguém de alguma escola, professor, que ache que... Olha, na minha escola tem um caso de sucesso por isso e aquilo, ou eu gostaria de falar sobre determinado assunto, pode entrar em contato com a gente, porque é sobre isso o Sala Aberta. É uma sala aberta para essa conversa, para a conversa que tenha a ver com a educação, mas com a educação de uma forma muito ampla. Então, não só dentro de sala de aula, né, mas dentro das salas dos lares brasileiros, exato, dentro das salas de lares do mundo, inclusive, porque a gente tem pessoas conhecidas que moram fora do país e nos trazem experiências de fora. E por que não pensar e tentar, de alguma forma, modelar essas experiências para a nossa realidade, né? Conectarmos mais, exatamente, a educação de uma forma mais ampla, até para que
os políticos mesmo possam entender um pouco mais de educação. Né? A gente já conversou sobre isso, nós já gravamos programas, inclusive, e a gente chega a essa conclusão que falta. Então, o Sala Aberta é para isso, é para que venham convidados, que não sejam só da educação, mas que a gente possa debater, dialogar, e principalmente o programa existe porque nós não queremos estar numa sala dos professores só reclamando. Só reclamando, exatamente. E a solução, e aquela ideia boa, e aquele projeto que está dando certo aí na tua escola, na tua cidade, no teu estado. Então, é isso que a gente quer. Porque eu também quero. Tu também quer? Sim. Projeto que dê certo, que a gente possa fazer uma parceria, até online. Exatamente. Hoje é todo mundo conectado, não tem mais isso. Eu estou aqui no Sul, mas eu estou conectada com o mundo inteiro, então nada impede. Caíram as barreiras, né? Vamos aproveitar esse mundo conectado que a gente vive. A gente faz parte dessa. E se nos perguntarem, por exemplo, teve uma organização, gurias, que vocês têm um programa. Não teve nenhuma. É a vontade, é uma dúzia de R$1.000 no bolso e um sonho. É verdade, não teve, gente, assim, dentro da sala dos professores, uma atirada num canto, num sofazinho, outra no outro, mais eu atirada do que a Tati. Tati sempre teve postura, eu não, já fico mais deitada mesmo em qualquer canto. E conversando dorme em qualquer canto, que eu fico apavorada, né? Eu não durmo assim. E foi conversando assim, sério. Na tua cabeça, tu já pensava assim, não, vai dar certo, é real, vai acontecer isso aí. Cara, porque eu estava falando no modo automático, tá? Vou te contar agora. Eu não imaginava, não, nada disso. Não imaginava que... Apesar de que identidade visual surgiu tudo muito rápido. Aí, do dia para a noite, Sabrina, precisa criar um roteiro. Tá, 5 minutos, só um pouquinho. E depois, tá aqui o roteiro, gente. Eu não olho, não leio, eu anotei. Na hora que eu estou escrevendo e anotando, é o meu momento de memorizar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, hoje é dia 19 de abril, Dia do Povo Indígena. Uma reflexão também muito grande aqui, nós que somos professoras, em 2025, aí, quem pensa que o povo indígena não tem a sua importância, tem. Por quê? O Brasil não foi descoberto, foi invadido, isso caiu por terra. Né? E, até hoje, nós todos nos beneficiamos na medicina. Sim. Né? Essa semana o pessoal estava trabalhando lá na biblioteca e falando uma coisa muito interessante sobre os povos indígenas, que nesse momento em que a gente não cuida da natureza, em que a gente constrói e não coloca novamente as coisas nos lugares, falando da Amazônia, muito interessante uma colocação que a André colocou da biblioteca, que é a seguinte: os povos, o que eles faziam? Eles não viviam em grandes quantidades, os povos indígenas. E eles aproveitavam a caça, as plantas, tudo mais nessas regiões. E quando eles se davam conta que estava esgotando, eles mudavam de lugar e plantavam naquelas terras adubos dos restos das coisas que eles estavam utilizando. E saíam daquele local. Passava meses, eles voltavam ali, eles ficavam cuidando, eles voltavam ali e viam que tinha dado tempo suficiente para aquela terra retornar, para aquela terra, como é que chama o termo, assim, se reconstruir novamente. Ou seja, ser sustentável. Sim. Então, num período em que nós temos destruído tanto a natureza, em que o homem só pensa, não como uma ganância, mas como se fosse aí como é que eu vou dizer... progresso, esse é o termo. Os índios já tinham essa sabedoria de que se eu utilizo, eu tenho que reconstruir, eu tenho que devolver para a natureza o que eu utilizo. Ou seja, então esse dia é importantíssimo para todos nós brasileiros. E aí eu até comentei o seguinte: é inadmissível que no país como o Brasil, em que somos misturados desde o início, alguém ter, por exemplo, alguma atitude de cunho racista. Sim. Porque os índios se misturaram com os portugueses e dos portugueses estamos aqui nós. Sim. Ou seja, todos somos dessa mistura dos nossos povos originários e que a gente tem que agradecer muito. Sim, sim. É muito verdade isso. E ainda falando sobre essa questão do racismo,
em pleno século XXI, né? É uma coisa que a gente trabalha muito nas escolas e a gente bate nessa tecla assim há muito tempo. E aí eu fico pensando assim, como e o porquê que ainda é necessário que a gente bata tanto nessa tecla, se desde pequeno a gente vem falando sobre isso, a gente vem aprendendo sobre isso. Então, dentro desse projeto do Sala Aberta, também a gente busca pensar sobre iniciativas que, de fato, mudem a longo prazo, mas que esse prazo também não se estenda tanto assim, mas que a gente consiga mudar, né, a nossa realidade, e inclusive comportamental. E uma coisa importante também, pessoal, de nós colocarmos é assim, quando nós pensamos no programa desde o início, eu e a Sabrina falamos muito sobre essa questão que hoje a gente vê na internet muita crítica. Então, eu e a Sabrina, a gente posta um vídeo lá. Uhum. Nossa, é crítica, é isso, é aquilo, se preocupam como a gente está, até fisicamente, se preocupam. E assim, a proposta do programa aqui não é essa. Então, se você, aquelas mensagenzinhas lá embaixo, sem nexo nenhum, pessoal, a gente está agradecendo. Numa boa, sim. Sou muito sincera com isso, porque aqui a gente não quer ser melhor do que ninguém. Sim. A gente não está aqui para escandalizar, a gente não está aqui para nada disso. A gente está para construir conhecimento, trazer pessoas aí que possam nos ajudar a construir esse conhecimento e, principalmente, que não precisem ter a mesma ideia, o mesmo viés que nós, porque a gente é de construir conhecimento, até porque eu e a Sabrina temos, muitas vezes, ideias que não são iguais. Não são. Nós temos um pensamento em muitas coisas bem diferentes, mas são pensamentos que, mesmo diferentes, eles têm, no final, o propósito é o mesmo. Exato. Ela pensa, tu quer o melhor, né? E eu quero o melhor. O meu caminho, às vezes, é esse, o teu caminho, às vezes, é aquele, mas a gente acaba se encontrando. Então é isso, pessoal. Nosso programa, a gente não quer que seja o melhor programa, o mais bonito, estão se achando, porque isso, porque aquilo, mimimi. Eu não tenho saco para isso, pessoal. Estou dizendo agora, então, o que a gente quer é construir, o que a gente quer é trazer pessoas bacanas aqui, pessoas legais, que possam dizer assim, meninas, está dando certo, vão por aí. Meninas, não está dando tão certo, vão por aqui. Né? Pessoas que já passaram, que já têm uma experiência aí, que tenha o que acrescentar. Porque a gente vê de tudo aí na internet, a gente escolheu o nosso campo, né? Um livre-arbítrio, e nós queremos ser respeitadas por isso, com toda a tranquilidade do mundo, né, Sá? Isso é importante colocar também. Com certeza, e respeitamos aberta, muito a posição de todas as pessoas que estejam vendo o nosso programa, e a gente faz esse chamamento mesmo para que vocês entrem em contato, sim, conosco, mandem as suas sugestões, as suas críticas construtivas, porque aqui ninguém é expert em nada, nós somos realmente amadoras, mas estamos nos construindo como sobre também, né? Mas a gente sabe muito bem aonde a gente quer chegar, e esse ponto em que nós queremos chegar, eu acho que ele está junto com o que todo mundo quer para o Brasil, né? Exatamente. É o melhor para o Brasil. Também deixar um nosso chamamento também, né, para os jovens, assim, alunos, então, de todas as idades, de todas as escolas públicas particulares. Se vocês acharem também que dentro da escola de vocês tem alguma coisa legal, relevante, que vocês queiram trazer à luz aí de todo mundo, entrem em contato conosco também. Quem sabe um dia vocês possam vir aqui, a gente entrevistar, a gente poder falar sobre, né, iniciativas que tenham nas escolas, né? Exatamente. E assim, mandem vídeos para nós, mandem comentários, mandem WhatsApp, mandem um e-mail, falando mesmo, abrindo. A sala está aberta. Sim. A sala é aberta. E o que a gente quer é isso. A gente quer que entrem nessa sala, se sintam à vontade e nos tragam aí o que acharem que vai nos trazer crescimento, melhorias para todos nós, né? Só que é o que a gente quer, como eu falei, somos boas pessoas, né? Exatamente. E aí, dentro disso também, nós pensamos que esse programa ele tem que ser mais do que só a educação sala de aula. Sendo assim, teremos quadros fixos, né, no nosso programa. Falaremos, então, sobre
séries e filmes, livros que estejam aí, né, em trends, aí, bombando e tal. Nós estamos com uma, que vai ser a primeira, né? Pessoal, vai ser essa série incrível, A Adolescência. Não tem quem não assistiu Adolescência que não se impactou de alguma forma. E Exatamente. nos angustiou muito. Nós já temos trocamos filhos na uma mesma ideia. idade, Exatamente. Né? Então, mesma idade. Provavelmente essa será a nossa primeira aí de abertura, a série Adolescência. Exatamente. Né? Tá na Netflix, né? Tá na Netflix, isso aí. mesmo. Vamos então dar dicas aí de livros também, né? Um livro aí de cabeceira de cada uma aí, vamos pegar. Sim. Talvez, não sei se ainda vai ser semanal, de 15 em 15, mas a gente vai ver. Isso aí vamos sentindo como é que as coisas vão andando. E falar também um pouco sobre as notícias, né? As coisas que estiverem em alta e que isso está acontecendo, né? Vamos ter que comentar também sobre isso. Inclusive, noite passada, infelizmente vou comentar aqui, porque eu fiquei muito impactada aqui no Rio Grande do Sul, 6 feminicídios, pessoal. Incluindo Semana Santa. Isso é um programa que a gente vai ter que fazer só para isso, dessa conscientização, que é muito necessária. 6 feminicídios. Sim. Semana Santa. E as pessoas, as coisas... ainda não evoluem, não evoluíram do jeito que a gente quer, né? Exatamente. Bom, fora isso, temos, fora, né, os quadros fixos, né, nós teremos, a gente sempre pensa em trazer pessoas aqui para o Sala Aberta, que sejam pessoas que tenham, assim, grande relevância no que fazem, né, e aí temos aí dos nossos convidados, nós temos pessoas do meio político, temos pessoas do meio da educação, vamos ter pessoas aí, eu não vou falar, vou deixar aí em suspense, pessoas aí do meio cômico também. Do stand-up. Vamos ficar, não vamos deixar no suspense para as pessoas, mas queremos ver também pessoas que a gente diz assim, pessoas reais, pessoas do dia a dia, exatamente, né? Professores, professoras, pessoas, trabalhadores de diversas áreas aí que queiram vir aqui também. Temos algumas pessoas já com data marcada para vir aqui, né? Sim. Conversar sobre diversos assuntos. Meio financeiro também, por que não, né? Porque eu acho que a educação ela vem também, né, desse lado financeiro. A gente precisa olhar de uma forma mais comprometida com o nosso dinheiro, né? Muito. Porque é a partir daí que a gente vai construindo realmente o nosso futuro, né? E lembrando também, né, que além desses quadros, então, que nós falamos, nós também teremos entrevistas, né? Vamos para a rua, vamos para frente das escolas, vamos aonde nos chamarem. Exatamente, nos chamem, pessoal, nos digam aí o que está acontecendo nessa nossa Porto Alegre, o que está acontecendo nas escolas, tem alguma coisa acontecendo que você acha interessante ou quer falar, quer divulgar, quer dar uma sugestão, quer uma reclamação, né? Ou quer só expor, quer dialogar, quer Sim. uma reflexão sobre aquilo, nos procure que nós vamos até vocês, né? Sim, até dependendo assim, a depender de quem seja o nosso convidado, exato, talvez a gente vai estar fazendo entrevistas e fazendo algumas enquetes antes da gravação, né, para que tenhamos também algumas perguntas já direcionadas do público para o convidado. Então, vai ficar... Provavelmente, a gente vai, de um episódio para outro, a gente já vai fazendo expondo, né, quem vai ser o próximo convidado, para que vocês possam deixar nos comentários perguntas para que a gente faça, então, para o convidado próximo, né? O programa vai ser semanal. Exato. Eu quero só ver a professora de português e a professora aqui dos anos iniciais dar conta de tudo isso. Mas, assim, é por isso mesmo, pessoal, que a gente quer, assim, ó, falando muito sério, assim, a gente precisa da ajuda realmente de vocês, porque é muito fácil a gente reclamar hoje em dia, dizer que nós não temos um programa relevante, né, seja na internet, seja na televisão, que possa
falar sobre assuntos sérios, talvez até de uma forma leve, mas que se fale desses assuntos sérios. Então, não adianta a gente só reclamar. Vamos construir juntos esse programa. E para que esse programa ele tenha realmente relevância, ele seja realmente uma sala aberta, é muito importante que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês nos passem esse feedback também de como que a gente está indo, para que ele se mantenha e, mais do que isso, ele cresça, né? Exato, que nos sigam, né, pessoal? Meus alunos ali vão apanhar de pantufa, hein? Sempre dizendo, eu vou atrás de vocês, hein? Vocês vão ter que seguir aí, vão ter que curtir, vão ter que ao menos dar uma olhada e dizer, ó, professoras, foram bem, ó, professor, vamos melhorar, vamos mais, enfim. Mas a gente quer ouvi-los e quer que vocês nos deem aí essa força, porque nós não temos, no momento, nenhum patrocínio nessa. Como eu digo, é meia dúzia de réis, um sonho. Exatamente. E vamos lá. Então, né, pessoal, a gente conta aí com todos vocês. Espero que tenham gostado do programa hoje, que, na verdade, conta aí um pouquinho da nossa biografia, minha e da Sabrina. E que gostem também aí dos nossos programas e das coisas aí, né, que a gente pretende trazer, que sejam interessantes, que sejam relevantes. Exatamente. Para isso, assim, eu também, já deixando a minha frase final aí, se aprender é abrir portas, que essa seja a primeira de muitas, então. Oh, minha amiga, obrigada pela companhia, sempre por tudo. E exatamente. Que seja um feliz sala aberta sempre, né? Amém. Uma sala aberta, feliz. Exatamente. Isso Muito aí, obrigado, pessoal. Obrigada, gente.